Dívidas da antiga gestão. O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, fala com exclusividade aqui para o Goiás News sobre algumas das dívidas envolvendo jogadores do time esmeraldino ainda na temporada de 2020. Tanto sobre o meio-campista Daniel Bessa, também o atacante Queco e o goleiro Sidão, quanto que o Goiás deve, ou devia para cada um deles, enfim, até o máximo período que o Goiás deve quitar também essas dívidas com os jogadores, enfim, como que está o balanço esmeraldino em relação aos créditos, ainda das últimas temporadas. Esse será o principal assunto que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Além disso, confira o nosso outro vídeo que eu gravei hoje mais cedo, falando sobre uma promessa do time sub-15 do Goiás que acertou com outra equipe da Série A. Além disso, do Pedro Bahia, por que não vem jogando, e também sobre o Guilherme Castilho, como que estão essas conversas da direção, será que é só algum tipo de sondagem, enfim, vou deixar também no final para vocês acompanharem. Outro recadinho também importante que gostaria de passar para vocês, indicar aqui também a Agin TV, caso você mora fora do país e não tem condições ali de assinar o Premiere com qualidade, enfim, fica naquela dúvida também entre a ESPN, enfim, já vou te dar a solução ideal, que é a Agin TV, planos aí de apenas R$30 mensais, inclusive você vindo aqui do Goiás News tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade, você tem acesso a todos os jogos do time esmeraldino na Série A, Copa do Brasil, além disso acessos ao Premiere, Sport TV, ESPN, Fox Sports, todos os canais esportivos, além, claro, de filmes, séries e muito mais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre uma conversa que consegui perguntar para o Paulo Rogério Pinheiro ainda nesta última quarta-feira sobre alguma sugestão que muitos de vocês também vinham me perguntando. A respeito inicialmente sobre essas dívidas do time esmeraldino da temporada de 2020. Eu perguntei sobre as ações movidas contra o time esmeraldino e também os atrasos de salários lá de 2020, Será que já estão todos quitados? Até mesmo citei alguns nomes para ele, sobre as dívidas de curto prazo também. Ele acabou me respondendo assim, abre aspas, 2020 ainda existem algumas dívidas com fornecedores e mais 4 atletas que judiciaram a cobrança, mas estão tudo sob controle, inclusive sendo pagas, Essas foram as palavras do Paulo Rogério Pinheiro, já demonstrando total tranquilidade para o time esmeraldino nessa temporada. O Goiás que teve muitas dívidas em relação a esse ano de 2020, muito diferente também, um ano alternativo, mas que não deixe de ser uma grande competência da antiga gestão, no caso do Marcelo de Almeida. Foram ali vários contratos mal feitos, inclusive de salários muito altos e até mesmo com a paralisação do futebol complicou ainda mais. Então o Goiás não chegou a endividar muito, aproximadamente uns 70, 75 milhões de reais, mas para um time que devia praticamente 30, 40 mil a menos do que isso um ano antes, com toda certeza, acabou levando o time para o buraco. E principalmente essas dívidas de curto prazo, que essas realmente, se você não pagar elas ali em no máximo 30, até mesmo em uma semana, você pode perder pontos ou até mesmo a inscrição de alguns jogadores dentro do bid da CBF, ou seja, são as mais urgentes. Como disse aí o Paulo Rogério Pinheiro, pelo menos essas dívidas de curto prazo já estão sendo solucionadas pelo time esmeraldino. Atualmente, a dívida do Goiás, já até havia comentado com vocês em outros vídeos sobre isso, é de aproximadamente 50 milhões de reais. Isso lá no comecinho do ano, inclusive em uma reportagem, até mesmo entrevista à Rádio Sagres lá no final da Série B de 2021, o Paulo Rogério Pinheiro tinha comentado que todas as dívidas relacionadas a 2020 seriam pagas até maio agora de 2022, então por isso que ele até falou que já está tudo sob controle, inclusive sendo pagas as parcelas certinhas. Então quero atualizar a respeito de cada um desses jogadores, tanto do Sidão, do Queco e também do Daniel Bessa. Tem esse quarto nome onde eu não consegui achar, vários outros ali ameaçaram entrar na justiça por conta de alguma falta de pagamento naquela reta final de outubro, novembro, dezembro, tanto o meio-campista, o Sandro, e também o Quevedo, enfim, mas não encontrei nenhum tipo de matéria sobre isso. Pelo menos já está assim muito bem agilizado essas dívidas do Verdão, que se comparado aos outros clubes, mais endividados do futebol brasileiro, está numa situação bem tranquila. Uma permanência na Série A desse ano de 2022 e fazendo as coisas com o pé no chão, sem contratação absurda também e não conseguir bancar o salário, obviamente, já dá para o Goiás começar a temporada que vem totalmente sem dívidas. O primeiro jogador que quero começar explicando sua situação com o time esmeraldino é o argentino Queco Villalba, jogador ele que quando chegou na equipe do Goiás tinha 27 anos de idade, atualmente 29, está no Guarani do Paraguai, time tradicional também lá do futebol paraguaio, acabou entrando na justiça com o time esmeraldino, ele que firmou um contrato inclusive em dólar, eu acho assim um super erro do Goiás, até mesmo depois eu quero gravar um vídeo sobre estrangeiros, eles recebem bem menos do que aqui, por exemplo, no futebol brasileiro, mas tem que ser aqueles caras que estão começando a carreira, num time ali da Copa Sul-Americana,
ou algo nesse sentido. O Queco não, já tinha uma carreira bem consolidada, tanto no River Plate quanto também lá no Veracruz e no Cruz Azul do México. Então assim, já era um jogador bem rodado também. O Goiás começou pagando 35 mil dólares para o Queco, que acabou assim, esse valor subindo bastante por conta, né, de tudo que aconteceu naquele meio período, a paralisação do futebol. Na cotação, mais ou menos do finalzinho do ano passado, daria aproximadamente 188 mil reais, um valor ali considerado bem alto pela direção esmeraldina. Quando encerrou seu contrato em dezembro, tinha o Brasileirão ainda para continuar, né, até o finalzinho de fevereiro. A direção não renovou e ele acabou acionando o Goiás na justiça, principalmente por conta do não pagamento da diferença de câmbio do dólar em relação, né, ao que ele estaria para receber dentro da sua folha salarial. Eles são espertos, né, fazem isso obviamente para não poder receber, por exemplo, em peso argentino, que é muito variável. O real já é desvalorizado, tem essa variação toda. Imagina se fosse para receber ou em peso argentino ou em peso mexicano, aí obviamente fica uma cotação muito absurda, né? Então o dólar ajuda neles nisso. Então o Queco falando que o Goiás não pagou essa diferença dentro do câmbio de valores. Além disso, sobre os salários atrasados, não teve informações sobre quanto período, se foi só na reta final ou durante toda essa sua trajetória no Verdão. Luvas e também as férias e o 13º salário do jogador, além de FGTS, ou seja, um dos valores maiores, né, que foram nessa lista, 3,8 milhões de reais o valor cobrado ali pelo Queco. Possivelmente deve ter tido uma negociação com a equipe esmeraldina, até mesmo parcelado em algumas parcelas, até mesmo ele não acertou com nenhum outro clube, né? Uma tendência que a gente viu nas últimas temporadas, jogadores principalmente que recebem essas indenizações dos clubes anteriores, não procurando novos clubes para a sequência das suas carreiras. O Guarani, que eu disse lá do Paraguai, foi em 2021, na temporada passada, 23 partidas, 2 gols marcados e uma assistência pela equipe esmeraldina. Eu até gostava do Queco, fez ali uma outra partida interessante pelo Goiás, mas nada assim de outro mundo. Enfim, ele que chegou ali meio que na teoria para substituir o Michael, ficou com números bem abaixos, né? 28 jogos, 2 gols e 3 assistências, sendo que os seus 2 gols também foram no Campeonato Goiano. Na Série A, ele deu ali 3 assistências, até começou bem sua trajetória, mas não conseguiu contribuir muito. Jogou principalmente o segundo turno, 18 partidas. Sua última atuação aconteceu contra o São Paulo, uma derrota dentro de casa por 3-0, lá no dia 3 de dezembro de 2020, né? Então o Villalba seguindo sua carreira. Ele, como eu disse, já tinha uma carreira bem consolidada, rodada no futebol aqui da América Latina. Começou no River Plate, nas categorias de base em 2008, inclusive marcou um gol importante em 2009, sendo o jogador mais jovem a balançar as redes pela equipe argentina. Passou também no Argentino Júniors, lá de Buenos Aires, em 2012. Chegou no futebol mexicano a partir de 2015, quando defendeu o Veracruz, né? Até tinha falado o Cruz Azul, errado, tá? O time que ele atuou depois foi o Querétaro, né, do México, lá na temporada de 2019, e retornou para o Veracruz em 2020, antes de acertar com a equipe esmeraldina. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre esse pagamento, né, das dívidas também em relação ao atacante Queco, pelo menos já solucionado, enfim, jogador de atualmente 29 anos de idade. Bora dar sequência no nosso vídeo falando sobre o camisa 10 do Goiás anunciado para aquele começo de temporada de 2020, que foi o Daniel Bessa, jogador que estava há muitos anos no futebol italiano, inclusive até cheguei a falar sobre ele em alguns vídeos durante essa semana. A tendência é que o jogador possa sim retornar para o futebol brasileiro nessa temporada. Mas lá em 2020 aconteceu da seguinte forma, né? O jogador alegou o não pagamento dos seus salários, que no caso ele estava emprestado pelo Hellas Verona ao time esmeraldino até o final do ano. Nos últimos 3 meses de contrato, a princípio o Goiás não pagou tanto em relação aos seus salários, luvas e direitos de imagem, além, claro, do seu FGTS. O valor pedido aí no montante total, né, do jogador, que mesmo atuando lá no futebol italiano, cobrou aproximadamente R$ 1.500.000 que não foram pagos pelo time esmeraldino. Essa denúncia, né, se assim podemos dizer, essa ação movida ainda lá no final do ano de 2021, né? Aconteceu ali até no máximo em fevereiro, já tinha todos esses casos já confirmados pela direção esmeraldina. Então o Daniel Bessa foi aproximadamente R$ 1.500.000. Eu vejo muitos torcedores às vezes exagerando em relação a isso. Eles falam, não, que o cara ou tá fazendo sacanagem, cobrando esse valor todo, mas era o que estava assinado para ele, né? Dentro da sua carteira ali de trabalho, estava previsto esse montante, até mesmo o time que emprestou ele, né? No caso o Hellas Verona, não tem culpa disso. O Goiás, obviamente, tinha que ter cumprido os seus compromissos e, obviamente, né, se assinou um contrato que, você pode até concordar, o Queco não merecia ganhar 200 mil pelo que apresentava, mas quem contratou foi o próprio Goiás, ninguém ameaçou o time esmeraldino para fechar contrato ou algo nesse sentido. Então, se prometeu pagar, deve sim pagar, e pelo menos, né, o Paulo Rogério Pinheiro se preocupando com isso também. Pelo Goiás, 23 partidas,
5 gols marcados, além de uma assistência, jogador que acabou deixando o time esmeraldino naquela reta final do ano. Daniel Bessa, eu gostava muito dele, apesar de assim, ser um jogador bem exótico, né? Um tipo de contratação totalmente alternativo, ele que tinha feito sua carreira praticamente inteira lá na Itália. Ele só passou no Coritiba Sub-13 e também no Atlético Paranaense Sub-15, mas já chegou lá na Itália em 2008 para defender a Inter de Milão, time que acabou revelando. Ele acabou passando aí também pelo Vicenza Calcio, lá na Itália, pelo futebol português e também no Sparta Rotterdam da Holanda. No futebol italiano também se destacou pelo Bolonha, no Como, também no Hellas Verona, time que ele jogou lá em 2016 e na temporada de 2017. Inclusive nesse ano ele fez uma boa campanha, Hellas Verona terminando na 9ª colocação. Foi um jogador importante, mas o último clube que ele havia passado antes de chegar no Goiás foi o Genoa, na cidade de Gênova, né, um dos principais clubes também lá do futebol italiano. Infelizmente nessa temporada acabou sendo rebaixado. Então Daniel Bessa chegou com grande destaque, eu até gostava dele, mas dentro daquele time acabou não rendendo bastante, né? Apenas 23 partidas com a camisa do Verdão. O que você acha sobre o Daniel Bessa? Atualmente 29 anos de idade, pelo menos nessas suas dívidas com a equipe esmeraldina, segundo próprias palavras do Paulo Rogério Pinheiro, já bem encaminhadas para o seu pagamento. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma situação mais recente, né? O terceiro caso, que acabou levando o time esmeraldino na justiça, foi o goleiro Sidão, que cobrou ao time esmeraldino uma situação um pouco diferente dos outros, né? Esses daqui realmente estavam na equipe do Goiás e o time esmeraldino acabou não passando os valores acordados. Esse do Sidão realmente um pouquinho diferente. Ele estava emprestado ao Vasco da Gama naquela reta final do ano ainda de 2020 e o Vasco não pagou seus salários referentes, né? O Goiás estava combinado de pagar metade dos seus vencimentos, segundo informações ali do portal Esmeraldino, eram de R$80 mil mensais, o que eu acho um valor baixo, tá bom? Eu acho que era até um pouquinho mais, principalmente por se tratar de um ano de Série A. Então é a única alternativa do Sidão, e aí também ele não tem culpa de nada, né? O Goiás emprestou ele para o Vasco, mesmo sabendo das condições do time lá do Rio de Janeiro, no que tange a questão financeira, e acabou não pagando, e a única forma de um vínculo que ele estava ainda preso com o time era o Goiás, acabou levando o time esmeraldino também na justiça. Aparentemente os salários de enquanto ele estava no time esmeraldino foram sim todos pagos, mas a partir do momento que foi emprestado lá para o Vasco da Gama, aí sim, né, deixou de receber. O valor total, inclusive, que foi ainda nesse ano de 2022, lá no dia 25 de fevereiro, o Vasco da Gama tinha aproximadamente mais 7 dias para fazer o pagamento desses R$900 mil. Esse é o valor que foi cobrado pelo Sidão na justiça, mas quem deveria pagar esse montante todo era sim o Vasco da Gama. Tinha perguntado para o Paulo Rogério Pinheiro, inclusive mais ou menos uns 10 dias depois daquilo, ele confirmou que o Vasco não tinha pagado ainda. Vamos ver, né, como que está essa situação. Inclusive foi levado aí ao CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, o órgão que condenou aí o Vasco da Gama a pagar mais ou menos 850, 900 mil reais em relação a esse empréstimo do goleiro Sidão, que não teve uma passagem boa pelo Verdão. Obviamente, né, já chegou falando algumas coisas, umas besteiras, enfim, de um tamanho realmente para um jogador já de 37 anos de idade, naquela ocasião, muito descabíveis. Iniciou ainda a temporada de 2019 pelo Goiás, né, jogou ali o Campeonato Goiano, fez 19 partidas antes de chegar ao Tadeu, né, o Sidão já não demonstrava tanta qualidade assim, acabou sendo repassado ao Vasco da Gama para a reta final ainda do ano de 2019, até falei errado, né, foi em 2019 que ele defendeu o Vasco, só 7 jogos. Em 2020, o seu último ano de contrato com o Goiás, ele participou de mais 29 partidas pelo Figueirense, inclusive tem uma pontinha ali de dívidas também em relação do Figueirense nesse empréstimo do Sidão. Eu vou procurar mais a fundo também a respeito disso, mas eu lembro que uma das listas que o Paulo Rogério Pinheiro me passou, tinha equipes como a Ponte Preta, Brasil de Pelotas, Figueirense, que deviam também a equipe esmeraldina. O Sidão, que ficou 2021 sem jogar, seu contrato com o Goiás se encerrou lá em dezembro ainda de 2020, e na temporada agora de 2022 fez o Campeonato Catarinense, e pelo Concórdia foram poucos jogos, só uma atuação lá contra o Próspera, né, foi a única partida que ele atuou como titular. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, sobre esses 3 jogadores, a princípio, apesar dessas dívidas iniciais com o Verdão, já todas bem quitadas, enfim, quais deles você acha que deveria ou ter tido mais espaço, enfim, acabou decepcionando bastante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu disse, né, as dívidas, pelo menos essas de curto prazo, já assim bem solucionáveis. Inclusive, se o Goiás ou tiver uma boa venda nesse ano de 2022 em relação a jogadores, o que eu acho muito pouco provável, até mesmo porque a base não vem formando tantos jovens atletas assim, ou até mesmo, né, o principal, a permanência na primeira divisão, já consegue ele quitar praticamente todas as suas dívidas para as próximas temporadas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, caso você tenha alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no YouTube, ou até mesmo assim de algum caso envolvendo jogadores, comissão aqui do time esmeraldino,
pode deixar sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Confira também a Agin TV para você poder assistir Goiás e Bragantino ao vivo na tela do seu celular. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!